je représente la faculté de médecine, mais aussi je fais partie de l'université Abdelmalek Saadi, faculté de Tétouan-Tanger, qui est à quelques kilomètres du Portugal. On est tout près, on est pratiquement à 15 kilomètres du littoral marocain. Et donc c'est de renforcer, parce qu'il y a déjà un début de partenariat entre l'université Abdelmalek Saadi et l'université de Porto, c'est de renforcer un peu ce partenariat pour qu'on puisse le développer encore davantage. Il y a déjà des débuts, mais c'est des débuts individuels entre enseignants-chercheurs de l'université Abdelmalek Saadi et certains enseignants-chercheurs de l'université de Porto, mais on voudrait que ça se développe encore davantage, que ça soit institutionnel et non pas uniquement une affaire de personnes. Voilà, donc c'est l'objectif principal. Portugal tem uma história universal fantástica e nós temos não só que respeitar esse passado, como usufruir e desenvolver esse passado. Temos desde logo uma relação muito própria com os países de língua oficial portuguesa, temos uma relação forte com a América Latina, que está em fase de crescimento. Temos agora este desenvolvimento deste eixo com o Mediterrâneo, com a África, mas com o Mediterrâneo, e esta visita destes colegas marroquinos vem muito a propósito, porque se realizou no passado dia 23 em Fez uma reunião muito importante, uma iniciativa iniciada pelo INSA de Lyon, mas à qual nós demos a nossa adesão desde o início. Eu conheço bem o diretor do INSA e tenho boas relações, ele propôs-nos esta iniciativa e nós demos o nosso acordo. Ainda era eu o diretor da Faculdade de Engenharia, que é a criação de um Instituto Tecnológico do Mediterrâneo, e a primeira reunião foi em Fez. Já esteve lá um colega da FEUP e esteve lá o seu secretário de Estado para alavancar esta iniciativa. Portanto, todo este conjunto de iniciativas convergem para cooperarmos, para termos mais oportunidades de desenvolvimento e de apresentação, de alguma forma, de exportar o nosso conhecimento. Esse instituto que lhe estou a mencionar, teremos professores portugueses a lecionar, teremos um número significativo de jovens a vir para Portugal, formar-se, e, portanto, é assim que nós temos que andar para a frente. Este é o caminho do desenvolvimento de Portugal. Eu não tenho, pessoalmente, estou absolutamente convencido disso. Temos tido, já agora, e terminando, temos tido realmente, nos últimos tempos, pessoas de outras áreas, da China, da Índia, da Tailândia. Vamos à Tailândia proximamente, dos países africanos teremos a professora Fátima Marinho, vai a Angola agora daqui a uns dias. Portanto, estamos numa atividade muito convicta de desenvolvimento nesta linha.